Nem tudo na vida é como a gente quer, infelizmente. Será que o mundo seria um lugar melhor se fosse tudo como a gente quisesse? Bom, deixa isso pra lá. No tutorial de hoje, eu vou te mostrar como mudar a cor de um objeto no Photoshop de uma maneira muito fácil. Curtiu a ideia? Então se você curtiu, que tal você dar uma curtida nesse vídeo? E agora sim, a gente pode começar esse tutorial maravilhoso. Antes de começar, uma coisa que você precisa ter, tá bom, tô mentindo, você não precisa, mas é mais legal que você tenha, é a sua imagem já tratada, com as cores e a iluminação já mais em evidência. Muitas vezes quando você simplesmente faz a fotografia e a imagem não fica tão boa assim, então é legal que você trate a imagem. Poxa, mas e se eu não sei tratar a minha imagem? Não se desespere, eu já fiz um tutorial aqui no canal sobre isso, tá aparecendo no cantinho aí, ó, na direita, agora sim, aquilo ali era para ser uma seta, agora sim é uma setinha. Então aqui no cantinho, ó, você tem o card, clica no card, você pode assistir como tratar a sua imagem no Photoshop. Ai, mas isso eu não quero tratar a imagem. Não tem problema, você pode fazer o efeito assim mesmo, mas não diga que eu não avisei, hein? Tratar a imagem é muito melhor antes de fazer qualquer modificação na imagem. Então vamos lá, aqui eu já tenho a imagem aberta. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa camada principal. Para duplicar essa camada é muito simples, você tem duas opções. Ou você clica nela, segura e arrasta e solta aqui nesta folhinha tão bonitinha, ou com essa camada selecionada, ou seja, só clicar em cima dela, você pressiona Ctrl J, J de duplicar. Não me pergunte quem foi que inventou isso, mas é assim que funciona. Por que eu faço isso? Porque agora eu tenho duas camadas com a mesma coisa. Eu sei, deu para perceber isso. Então, ainda bem que você percebeu, mas acontece o seguinte, essa de baixo aqui vai ser como se fosse um backup. Então, se eu fizer alguma besteira nessa aqui de cima, eu ainda tenho essa aqui. Isso é mais fácil do que, de repente, se eu fizer alguma besteira, ficar abrindo a imagem toda vez. Que coisa chata, não é? Então aqui serve como um backup. Eu sempre faço isso, pelo menos quando eu lembro. Eu duplico a camada principal que eu vou trabalhar e agora eu trabalho na de cima. Então deixa a de cima selecionada, se você até quiser, você já pode tirar a visualização dessa aqui, ó. Então clica no olhinho, a gente não precisa dela, ela é só um backup, caso alguma coisa errada aconteça. Vamos continuar nessa camada de cima. Nessa de cima, o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar o objeto que eu vou mudar a cor. Isso não é uma regra, você não precisa. Mas o que acontece é o seguinte, como a cor que eu vou mudar é esse tom de vermelho desse copo tão bonitinho do YouTube, tem muita coisa vermelha na minha imagem. Aqui tem um tom de rosa, que tem um pouquinho de vermelho, a minha pele tem um pouco de vermelho, então a melhor maneira de você fazer isso é isolar a área onde você vai mudar a cor, ou seja, né, não precisa, mas é mais uma vez um conselho que eu tô te dando. Então para isso, do lado esquerdo eu vou vir com a ferramenta de laço, que faz uma seleção. Poderia ser qualquer seleção, poderia ser uma seleção quadrada, circular, mas o laço a gente tem muito mais controle ou descontrole, dependendo se você não trabalha muito com essa ferramenta. Mas vamos lá, selecionando a ferramenta de laço, eu vou clicar aqui, ó, do lado de fora de qualquer área do copo e eu vou começar a fazer uma seleção. Então clica, segura e arrasta, ó, e vai contornando com muita paciência, não se desespere, é muito importante que você faça tudo bonitinho, ó. Quanto mais você desespera, mais a ansiedade toma conta do seu coração e aí a seleção não fica muito bem feita. Muito bem, feito isso, você vai perceber que a seleção que eu fiz não é precisa certinho em volta, não precisa ser perfeita, é só para isolar um pouquinho aquela área. Feito isso, eu vou simplesmente soltar, ó. Quando eu solto, automaticamente a seleção é fechada para mim e essa renca de linhas ali tracejadas que parecem um monte de formiguinhas caminhando aqui, ó, é a seleção que eu já fiz. Feito isso, nós vamos duplicar. Para isso eu vou simplesmente pressionar aqui, ó, Ctrl C para copiar. Ai, o meu Ctrl C não funciona. Não tem problema, lá em cima você pode vir em Edit. Em Edit você vai na opção de Copy. Depois você pode ir de novo em Edit e colocar a opção de Paste. Quando você faz isso, o Photoshop automaticamente vai colar essa seleção que a gente fez em cima do local original, ó. Tá duplicado aqui, então agora nós temos três camadas. A camada de backup, caso alguma coisa errada aconteça. A camada de cima, que é a camada da imagem. E a camada mais acima, que é só o copinho que a gente fez a seleção. Uma dica muito importante, dependendo da versão que você está usando do Photoshop, o Ctrl C, Ctrl V não funciona. Às vezes o Photoshop, quando você pede para copiar e colar, ele pode colar aqui, ou colar aqui, e infinitos outros lugares. Então uma dica muito legal é, ao invés de você ir em Edit, na hora de você colar, né, e colocar Edit,
paste, você pode colocar paste spatial. E esse paste spatial, difícil falar isso, né? Paste spatial, que coisa louca. Você pode colocar isso aqui, ó, paste in place. Esse paste in place cola exatamente no mesmo lugar. Lembrando, isso só se quando você for colar não deu certo. Por exemplo, Ctrl C, Ctrl V, apareceu no meio da tela aqui, ó. Não faça isso. Então dá um Ctrl Z para você voltar aqui essa opçãozinha, ó. Aí você pressiona Ctrl C e vai lá em Edit, Paste Spatial e coloca Paste in Place, que nada mais é do que o atalho de Ctrl Shift V. Nossa, que loucura! Uma vez feito isso, eu vou deixar a camada desse copo selecionada. E na parte superior, a gente vai aplicar o efeito que vai modificar essa cor. Para isso, é só você ir lá em cima, ó, em Image, na opção de imagem. Nesse Image, a gente tem uma opçãozinha aqui, ó, que se chama Adjustments. Aqui tem vários ajustes que você pode fazer na cor, na iluminação e muitas outras coisas. Dentre eles, nós temos esse aqui que é maravilhoso, que é o Replace Color, que vai essa frase ficou horrível, volta. Ele vai nada mais, nada menos fazer do que substituir uma cor. Então, clique em Replace Color. Aqui funciona da seguinte maneira. Embora esse painel pareça meio confuso, é muito simples. Aqui você vai ter uns conta-gotas. Você vai clicar nesse primeiro. Nesse primeiro, uma vez que você clica nele, você pode clicar em cima de alguma cor que você quer substituir. Vamos entender isso, né? A gente vai mudar a cor do copo. Então não adianta você clicar aqui no olho ou nesses lábios carnudos, não importa, não é isso que a gente quer. A gente tem que clicar em cima de algum tom vermelho aqui. Então beleza, seleciona o conta-gotas e clique em cima de algum tom vermelho. Uma vez feito isso, aqui na tela mesmo do Replace Color, você percebe que tem um tipo de seleção de área que ele já fez aqui. Ou seja, o que ele está fazendo? Você clicou no vermelho e agora você vai dizer o quanto ele vai entender do vermelho. Por que isso? Porque todas as cores têm nuances. Ah, e o que são nuances? As nuances nada mais são do que as variações do tom. Então existe um vermelho médio, existe o vermelho mais claro, o mais claro que o mais claro, tem o mais escuro, o bem escuro e assim por diante, tem muitas variações. Então quando a gente clica aqui nessa cor, ele só vai pegar aquela cor que eu cliquei. O que dá pra gente fazer aqui, logo de cara, na parte de baixo a gente tem isso aqui, ó. Você tem algumas opções para a cor que você vai mudar. Vamos entender isso. Nós clicamos no vermelho e o vermelho ficou aqui em cima. Aqui embaixo é onde eu vou controlar qual vai ser a cor que vai ficar no lugar do vermelho. Então você tem duas opções. A primeira delas é você pode mudar aqui, ó, esses slides diretamente. Se você muda o slide do rio, ó, ele já vai mudando toda a matiz de cores. Então o vermelho vai se transformando em qualquer outra cor que você queira, verde, laranja, roxinho, rosinha, ou um azul mais clarinho, azul mesmo e assim por diante. Você também pode mudar aqui, ó, a saturação. Quão intenso vai ser essa cor. E você tem lightness, que é o quanto de iluminação aquela cor vai ter, que é exatamente aquilo que eu te disse. Cada cor tem as suas nuances, que são as variações naquele tom. Beleza, aqui eu vou colocar uma cor azulzinha mesmo, vai ser um tomzinho de azul específico. Aqui não vai fazer muita diferença, porque eu não estou deixando essa imagem aí para você usar comigo. De qualquer forma, é só escolher uma cor que você quer, ou usando os slides, ou clicando aqui e escolhendo diretamente a cor que você quer. Eu vou seguir nesse tom de azul. Uma vez feito isso, tá? O que a gente fez? A gente primeiro estabeleceu qual cor a gente queria usando o conta-gotas. Depois a gente escolheu qual cor ela seria trocada. Tudo isso eu já sei. Beleza, ainda bem que você sabe. Então agora a gente tem aqui na parte de cima esse Fuseness. Eu acho que é assim que fala, Fuseness. Aqui eu posso mudar esse slide, ó, para a quantidade de nuances que o vermelho vai ser alterado. Não esqueça, aqui embaixo eu disse que eu vou trocar o vermelho por azul. Só que o Fuseness é o quanto das variações de tom do vermelho vão ser trocados por azul. Então aqui eu vou colocar aqui um valor. Pode colocar o valor total mesmo, não vai fazer muita diferença. Até tem um pouquinho aqui, ó, desse tomzinho de vermelho que não foi pego. A gente pode fazer o seguinte, ó. Você pode clicar em outros locais do nosso copinho, ó, para ver se ele pega um pouco mais daquele tomzinho de vermelho. E aí é só ir clicando para ver o quanto ele pega. Por quê? Porque às vezes, mesmo você clicando em locais específicos, nem sempre ele consegue ali pegar todos os tons. Esse Fuseness, ele vai pegar aqui a maior variação possível dentro do que a gente clicou. Se a gente clicou em algum lugar que não tem uma variação muito boa, pode ser que fique uma porcaria. Então, uma vez que você clicou no conta-gotas, clicou sobre a cor, mudou a cor para qual você quer que ela seja, depois dá uns cliques aqui em alguns outros lugares da
opção que você vai mudar a cor para ver se vai ficar ou não mudado o máximo possível. Uma vez feito isso, e eu sei que você entendeu essa explicação maluca, mas é isso, tá? É o quanto de variações do vermelho vai ser pego, eu simplesmente vou clicar em OK. Muito bem, feito isso, eu simplesmente troquei a cor. Então você vai perceber que agora, ó, nós temos a camada de baixo, que é essa, e a de cima, que nada mais é do que o nosso copinho azul. Só que eu sei que você vai falar assim, poxa, professor, aqui, ó, tá muito estranho, cara. Dá pra perceber que tá muito mal feito isso. Realmente tá mal feito. A gente tem que dar uma refinada. O que acontece é o seguinte, dependendo da cor que você escolhe para fazer a alteração, é mais fácil, o resultado final fica mais legal. Aqui, como eu disse, tem outras coisas que tem tom de vermelho em volta. Por exemplo, os meus dedos, né? Existem tons de vermelho na pele. Então esses tons também foram influenciados, principalmente porque eu coloquei o Fuseness com valor muito alto. Então aqui a gente simplesmente vai dar uma refinada, uma ajustada nas opções. Para isso é muito simples, ó. Eu vou deixar essa camada aqui do copinho selecionada e do lado esquerdo eu vou vir na opção de borracha ou eraser. Clica nesse eraser, eu vou clicar na tela com o botão da direita e aqui eu tenho a opção de General Brushes, que são brushes prontos, né, tipos de pincéis. Eu sei que a borracha não é um pincel, existe a ferramenta pincel, mas a borracha funciona como o pincel, então é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar a opção de Soft Round, que é um pincelzinho que tem as bordas bem suaves. Como eu não quero deixar uma coisa muito marcada, eu simplesmente vou apagar um pouquinho do azul que está sobrando ali, eu vou seguir nessa ideia aqui de Soft Round. Uma vez feito isso, na parte superior a gente tem algumas opções que são muito importantes, como a opacidade. A opacidade é o quanto de influência a borracha vai ter quando a gente passar na imagem. Então aqui eu vou colocar a opacidade mesmo, pode deixar aqui, acho que uns 80%, 100 é muito, vai, os 80 tá ótimo. E aqui a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da área da borracha pressionando as teclas colchetes. Oh, mas o que é o colchetes? Eu não sei. O colchetes nada mais é do que esses dois símbolos. São as teclinhas que estão mais próximos ali do Enter, no seu teclado mesmo. No Enter, maior ali no meio do teclado, do lado esquerdo tem essas teclinhas. Uma delas aumenta o tamanho da área e outra vai diminuir. Uma vez que você já entendeu isso, vamos colocar a mão na massa. E aqui eu simplesmente vou passar aqui, ó, em volta de todo esse copinho, não entrando muito dentro da área dele, ó, só um pouquinho mais do lado de fora e eu vou apagando essas marcações, ou seja, essas áreas que acabaram ficando azuis que não deveria. Se precisar, aumenta um pouquinho mais aqui, ó, aproxime-se um pouco mais, ó, e vai passando, clique e arrasta, ó, vai removendo aqui da área dos dedos, porque não ficou muito legal, não é? Afinal de contas, parece que eu estou com alguma doença de pele e isso não é interessante. Então, beleza, ó. Passei os dedinhos, mais um pouquinho aqui. Eu sei que você vai falar, nossa, que coisa chata. É meio chato isso. Aqui eu fui demais, ó. Passei muito perto dos dedos. Então eu vou dar uns Ctrl Z para voltar algumas etapas. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui desse pincelzinho de novo, ó. E vou passar agora com um pouco mais de cuidado. Beleza, uma vez feito isso, falta só aqui o lado esquerdo. Falta pouco, vem comigo. Eu sei que é chatinho, mas a gente vai conseguir, ó. Mais um pouquinho aqui, perto do dedo, na parte de cima. Aqui não tem nenhuma marcação. Aqui na parte superior do copinho e aqui perto do canudo. O grande problema dessa parte aqui é este maldito quadro que está aqui na parte de trás, que tem muitos tons de vermelho e ele acaba complicando um pouco mais essa história. Uma vez feito isso, olha só que legal, pronto, a gente já trocou o copinho que era vermelho e passou a ser azul, muito facilmente. Eu sei que você vai falar, né, não é tão fácil assim não, cara, porque demorou esse tutorial. Então, demorou um pouco porque eu tive que te explicar algumas coisas, né? Última dica que eu vou dar para você, vamos pensar o seguinte, você foi, trocou de vermelho para azul, só que de repente você fala, meu Deus, eu não gostei desse azul, como é que eu troco? Você pode fazer uma coisa bem legal. Na parte superior, você vai clicar aqui, ó, em Image. Clicou em Image, você vai em Adjustments e clica em Hue Saturation. Hue Saturation, você tem a opção de cima, que é o Hue. O que é o Hue? É a matiz de cores. Cada cor vai se transformando em uma outra cor. Por exemplo, o azul claro, ele se transforma em azul um pouco mais escuro, que depois vai para o rosa, que depois vai para o roxo, para o vermelho e assim por diante. Então todas as cores estão conectadas. Quando você muda esse Hue, ó, você vai mudar a cor daquele copinho que você tem. Obviamente, muito cuidado ao fazer isso, porque dependendo se você colocar um tom aqui, por exemplo, um roxo, aqui começa a parecer que tem alguns probleminhas. Então a gente teria que vir com a borracha e dar um ajustezinho aqui nessas opções. Mas aqui fica essa última dica aí, caso você queira alterar a cor deste copo ou de qualquer outro objeto que você fez a mudança de cor. Última dica muito importante neste vídeo que eu não posso esquecer é o seguinte, se você não sabe como tratar a pele no Photoshop, que é uma coisa que muitas vezes é interessante, não é? Aqui, graças a Deus, eu não estou com nenhuma espinha evidente, a não ser que tenha, né, alguma escondida aqui no meio da barba, mas eu acho que não. Mas se você não sabe tratar a pele no Photoshop, eu já fiz um tutorial sobre isso que tá imperdível. É só você clicar no card aí, ó,
Do lado direito aqui, eu acho que é aqui do lado direito, eu posso estar enganado, mas clica lá, tem o tutorial de como tratar a pele no Photoshop. Existem muitas outras coisas para fazer com Photoshop e você pode aprender todas elas. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu novo curso Photoshop Business, onde você vai aprender e colocar em prática os conceitos do design, como cores, fontes, diagramação, shapes, contraste e aplicar tudo isso em mais de 15 composições com temas diferentes e ainda saber mais sobre finalização de arquivo, divulgação, portfólio, clientes e como cobrar pelos seus trabalhos. E claro, se antes disso você quiser aprender as ferramentas principais do Photoshop e ainda fazer um projeto do começo até o final para colocar os conhecimentos em prática, confere na descrição do vídeo aí, ó, o meu curso de Photoshop. Essa propaganda ficou boa, não ficou boa? Photoshop! Não ficou boa? Ah, eu queria tanto que tivesse ficado boa. Você não clicou ainda? Então olha essa propaganda agora, hein? Você tem tudo que você precisa para fazer os seus projetos em Photoshop. O link desses cursos tá aí embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho aqui de Photoshop no canal, não seja agressivo. Aqui do lado estão aparecendo mais alguns tutoriais de Photoshop com esse professor top. Isso pareceu um tanto egocêntrico, não? Talvez um pouco. Este vídeo aplicado vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Valeu!